Fala galera ligada no Geo Brasil, Rodrigo Rodrigues na área, e eu já vou te falando o seguinte: se eu pudesse, de verdade, eu não estaria gravando esse conteúdo, tá? Mas Rodrigo, por quê? Porque é um conteúdo sobre guerra. Olha só, imagina você, 2022, e sim, nós iremos gravar um conteúdo sobre guerra, e dessa vez entre a Ucrânia e a Rússia. E infelizmente, é mais um capítulo triste da história da humanidade que começou a ser escrito hoje, aliás, na madrugada de hoje, quinta-feira. Então seja muito bem-vindo e nesse vídeo aqui eu separei, articulei alguns momentos para você compreender de fato o real motivo ou o que está acontecendo, quando começou, eu não estou entendendo. Quem é o vilão? Por que isso está acontecendo, Rodrigo? Me explica de forma simples, objetiva e precisa. Pode deixar, confia no nosso trabalho. A minha grande missão aqui é te manter informado e te entregar todos os fatos para você, que acompanha esse canal, conseguir emergir uma opinião, tá? Então, de toda essa confusão de informações que você provavelmente está recebendo na internet, eu vim para tirar aqui, a clareza e te entregar. Vou chegar para cá rapidinho, já dar um print nesse quadro. Na real, gente, calma, são muitos momentos, mas eu escolhi alguns importantes para fazer um raciocínio geográfico e te deixar por dentro do que realmente está acontecendo na Ucrânia, e aí tem todo o envolvimento da Rússia, e lembrando que as informações estão sendo atualizadas constantemente, tá bom? Deixa eu chegar para cá, manda um print aí nesse quadro, em 3, 2, 1, maravilha, já estou voltando aqui para te entregar esse conteúdo, tá? Então vem comigo, se liga, Primeiro de tudo, vou voltar um pouquinho no tempo para você entender na real qual é a essência desse conflito e o que os Estados Unidos da América têm a ver com isso, tá bom? Então volta um pouquinho no tempo, 1947, pós-Segunda Guerra Mundial, nós temos um período da história conhecido como Guerra Fria. Perfeito. Período de Guerra Fria, nós temos de um lado Estados Unidos da América e do outro lado a União Soviética. E aí quando eu falo União Soviética, é importante que você entenda que eu estou falando da Rússia, tá bom? Na real, a União Soviética, vem comigo, União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Pensar em União Soviética, eu quero que aqui nesse vídeo você mentalize a Rússia, que é a principal herança, o principal país que fazia a composição da União Soviética. Então, basicamente, nós temos uma guerra fria, uma guerra silenciosa, uma guerra entre essas duas potências, mas presta atenção, não há um confronto direto entre essas duas potências. Beleza até aí? É uma guerra fria, uma guerra econômica, cultural, uma disputa pelo poder mundial. Legal? Política, mas conflito direto entre essas duas potências, isso não vai ocorrer. Bom, você entende que nós estamos num período de Guerra Fria, o mundo dividido entre um sistema capitalista, estadunidense, socialista, soviético. O segundo grande momento de todo esse imbróglio aqui é o seguinte, a criação da OTAN. A OTAN, gente, é um grande bloco militar criado pelos Estados Unidos para dar apoio militar aos países capitalistas da Europa Ocidental. Então você precisa entender que durante a Guerra Fria, a Europa foi dividida assim, tá bom? Entre Europa Oriental, sendo influenciada pela União Soviética, e Europa Ocidental, sendo influenciada pelos Estados Unidos. Sucesso até aí? Então observa que a OTAN, que é um grande pacto, uma grande organização militar criada pelos Estados Unidos em 49 para conseguir equipar, dar apoio bélico militar aos seus amiguinhos, aos países que eram aliados e seguiam a filosofia capitalista. Lembrando que o mundo, nesse momento, está dividido em uma grande cortina de ferro. Legal até aí? Beleza, então a OTAN é criada em 49. Terceiro grande momento desse grande histórico, o fim da União Soviética.
Os anos 90, para ser mais específico, em 1991, nós temos o fim da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. A União Soviética ela desaparece do mapa e novas repúblicas vão ganhando independência. Entre essas, a Rússia volta a ter o seu nome, tá bom? Lembre-se disso. Então, em 91, a Rússia volta a aparecer no mapa geográfico para a gente, bem como alguns outros países que conseguem a sua independência. Listei alguns importantes aqui para a gente. Olha para cá, ó. Bielorrússia, a Ucrânia, Estônia, Lituânia e Letônia. Coloquei alguns aqui só para conectar a continuação do vídeo. Até aí tranquilo? Então olha para cá. Ucrânia, ela consegue ser um país independente em 1991. Gente, tem pouquíssimo tempo, pouco mais de 30 anos, vai? 31, 32 anos, talvez aí, dentro dessa matemática, eu acho que deu para entender. Legal até aí, tranquilo, né? Vem para o quarto momento. Bom, você tem uma Rússia nos anos 90 aqui, ó, ainda fragilizada, tentando se recuperar, se reordenar, tentando se fortalecer novamente no cenário geopolítico mundial, tá bom? Enquanto isso, você tem os Estados Unidos, todo grandão, poderoso, maravilhoso, comandando ali o mundo numa nova ordem mundial, tá bom? E aí, você tem a expansão da OTAN em direção ao leste europeu. Lembrando que o leste europeu era totalmente influenciado pela União Soviética, que agora você compreende como a Grande Rússia. Sucesso total até aí? Você tem a expansão da OTAN em direção ao leste europeu e novos membros que faziam parte da União Soviética passam agora a ingressar aonde, Rodrigo? Na OTAN. Destaque interessante, olha para cá. A Estônia vai fazer parte da OTAN, ex-República Soviética, a Lituânia, a Letônia, beleza? E a Ucrânia, ela também tem o interesse em fazer parte, presta atenção, da OTAN. A Rússia, nos anos 2000, começa a se reerguer, principalmente ali em 2006, 2007, 2008. É nesse momento ali que vai surgir uma expressão que é um acrônimo importante chamado BRIC. Nem era BRICS ainda, era somente BRIC. Então você vê Brasil, Rússia Índia e China. A Rússia começa a se fortalecer e o grande desejo do senhor Vladimir Putin é ter uma Rússia grande, importante, influente, poderosíssima, tá bom? Não só na Europa, mas na Ásia. Ele tem esse saudosismo de um grande império russo, ele tem essa vontade. E se ele tem a vontade de fazer uma Rússia gigante, forte e poderosa, e aí você olha para o mapa geopolítico e vê o avanço da OTAN, que significa o avanço de quem, gente? Deixa eu pegar aqui a vermelhinha. Que significa o avanço de quem? Fala aí, escreve, vai, dos Estados Unidos da América e toda a filosofia ocidental indo em direção ao leste. Cara, logicamente, a Rússia não vê isso com bons olhos. O crescimento da Rússia e o combate ao mundo ocidental no leste começa a acontecer. E com a possível adesão, com a possibilidade da Ucrânia fazer parte da OTAN, e a OTAN falando assim, ó, estamos abertos a novos membros. Eu não tenho problema nenhum de receber a Ucrânia. E aí você tem a parte mais a oeste da Ucrânia, sendo próxima à União Europeia. E você tem a parte mais a leste da Ucrânia, em contato mais direto com a Rússia. Seria um movimento pró-Rússia a leste e pró-União Europeia e mundo ocidental a oeste da Ucrânia. Só tem um detalhe, gente. Se você olha o mapa, fica mais ou menos assim, ó. Aqui fica Moscou, Rússia, e aqui fica Kiev, Ucrânia. Galera, é muito próximo. Eu falei galera. Galera, é muito próximo, tá? É muito próximo mesmo. E ter a Ucrânia sendo uma grande aliada e fazendo parte da OTAN,
O Putin entende isso como algo ameaçador à geopolítica russa. Ele entende que isso fragiliza, deixa vulnerável a Rússia. Entenda a justificativa do cara, tá bom? Tire as suas conclusões geopolíticas. Aqui é informação para você ficar por dentro de tudo. Ele não acordou um belo dia, botou o dedinho para cima e falou, fui. Não, ele trouxe as justificativas dele e você precisa entender o componente histórico disso, beleza? Então ele entende que a Ucrânia, não mexa com a Ucrânia. Ou, Ucrânia, não se aproxime da OTAN. Você é uma faixa perigosa, que se eu perder minha influência aqui na Ucrânia, eu, Rússia, fico vulnerável. Então isso eu não vou aceitar. Teve já a questão da Crimeia, a região mais ao sul da Ucrânia, que conseguiu a sua independência e se anexou à Rússia. Então, a região da Crimeia hoje pertence à Rússia. Olha uma grande tensão. O oitavo momento. A Rússia, nessa segunda-feira, dia 21, ela vai reconhecer duas províncias, ou duas regiões, ou dois territórios que são pró-Rússia, ficando aqui, ó, localizado nessa região mais a leste, sudeste da Ucrânia. A Rússia reconhece esses dois territórios como sendo territórios independentes, territórios importantes aí nesse cenário geopolítico, e a partir do momento em que a Rússia reconhece esses dois territórios como territórios independentes e aliados do território da Rússia, ela consegue aí sim fazer com que as suas tropas avancem. A grande questão dessa guerra que nós estamos vivenciando é a Ucrânia e como a Ucrânia é importante na geopolítica da Rússia. E o principal motivo aí é que se a Ucrânia vira um membro da OTAN, se aproxima da OTAN ou da União Europeia e perde essa possibilidade de vínculo, de proximidade com a Rússia, isso fragiliza o governo russo e ele não aceita isso. Aliás, ele nem reconhece a Ucrânia como sendo um país de fato independente. O Putin olha a Ucrânia sendo basicamente uma extensão da Rússia. Fato é que existe sim uma questão étnica, e aí basicamente você entende que dali, daquele território ucraniano, vai nascer a cultura, a civilização, a etnia russa, a etnia da Bielorrússia e a etnia ucraniana. Então Putin também entende que a Ucrânia seria uma nação de grandes irmãos ali entre Rússia e Ucrânia, porque todo mundo teria a mesma origem. E se a Ucrânia começa a ter um caminho em direção ao mundo ocidental, isso é uma verdadeira traição. Fato é que o Putin, ele utiliza de uma estrutura, de uma estratégia, de uma tática geopolítica militar interessante, que é da imprevisibilidade. Então ele trouxe todo um discurso que, olha, o mundo ocidental, nossa, vocês estão fazendo tempestade em copo d'água, não vai ter ataque nenhum. Eu estou mobilizando cerca de 150 mil, 190 mil soldados, é só para fazer um teste. Vocês, tudo é guerra agora, pode ficar tranquilo, vocês estão viajando na ideia. E aí ele surpreende. É aquela velha estratégia de dar uma desconversada e fazer algo quando você menos espera que possa vir a acontecer. Tá bom? Bom, é isso, tá? Tô vendo aqui o tempo do vídeo, é isso. Para você ficar antenado aí, pelo menos ter um panorama geral com um quadro, para você conseguir organizar as suas ideias, entender o que vem acontecendo. Deixa aqui o seu comentário, me fala se esse vídeo foi útil, se ele te ajudou de verdade, tá bom? A entender o que está acontecendo e todo esse histórico. Fato é que a Rússia pagou para ver o que pode acontecer, né? O que pode acontecer com ela caso ela atacasse a Ucrânia. Ela atacou a Ucrânia, ela já está basicamente aí pronta para receber toda essa as sanções, né, que o mundo inteiro vai colocar. Ah, Rodrigo, tem chance de ter uma guerra mundial? Tudo depende, tá? É difícil a gente começar a projetar guerra mundial, a projetar que isso vai afetar toda a Europa, porque pensa comigo, a Ucrânia ela não faz parte da OTAN.
Então, os Estados Unidos entrar numa briga com a Rússia por causa da Ucrânia, a gente tem que investigar que tipo de sentido tem aí, tá bom? É um pouco mais complexo que isso, mas aqui a ideia é te dar um vídeo curto, objetivo, simples e claro para você compreender tudo o que está acontecendo e conseguir ter informações, principal, ter informações para formar a sua opinião, tá bom? Bom, deixa o seu comentário, curte e o mais importante, compartilha para mais pessoas entenderem aqui a nossa lógica de raciocínio. Eu vou ficando por aqui. Forte abraço e vamos! Vamos!